Então, senhoras e senhores, já voltamos com o nosso TJ Regional da Tarde. Chama a vinheta do nosso quadro agora. Este é o segundo programa em que estamos tratando sobre direitos dos idosos. Doutor Renato, defensor público, já está aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nilvan. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela oportunidade. Sempre bom recebê-lo aqui também para esclarecer dúvidas do nosso cidadão tucuruense, breuense também e onde mais que sintonize a gente. Perguntas agora, doutor, ainda sobre o mesmo tema, direitos dos idosos. Quais os direitos do idoso quanto ao atendimento? Bem, o idoso ele tem direito a um atendimento imediato, certo, preferencial e individualizado. Né? E é interessante essa pergunta da produção, porque a gente sabe que às vezes a fila, por exemplo, dos idosos, a depender do dia, demora mais do que a fila normal. Aí o que é que acontece? A gente vê que o idoso ele acaba migrando para outra fila, indo para o rabo da fila normal, para ser atendido. E às vezes consegue até sair mais cedo do que aquele idoso que estava ali aguardando. Isso está errado. Tá errado. Por quê? Porque o sentido da lei é justamente de dar esse atendimento imediato. Não é somente um atendimento em fila exclusiva. Então a gente percebe que é importante que o idoso tenha conhecimento dessa informação e possa cobrar esse seu direito. Detalhe, né, doutor? Não é só no estabelecimento onde está especificado, não. Na verdade, a especificação é uma exigência da legislação que é federal, tanto para idosos quanto para gestantes, correto? Gestante, pessoa com deficiência, a mãe que está também com aquela criança de colo, esses possuem esse direito a utilizar o serviço, né, quando tem uma fila de forma prioritária. Ok. Vamos à próxima pergunta dentro do mesmo tema. Quanto aos planos de saúde, pode um plano aumentar conforme o idoso vai envelhecendo? Porque quanto mais novo, é mais barato, né, doutor? O negócio Exatamente. assim, né? Como é que funcionam nos planos privados? Nós temos ali algumas faixas etárias. Por exemplo, quem tem de 0 a 18 anos paga um determinado valor. Certo. De 18 a 25 já é outro, de 25 a 35 já é outro. O que o Estatuto do Idoso proíbe é que haja discriminação em relação ao idoso. Então não pode ter aumento por faixa etária a partir dos 59 anos. Se, por exemplo, a pessoa completa 60 anos, não pode ter, por parte do plano de saúde, a exigência de que ele venha a pagar um outro valor diferenciado dentro de uma faixa de 60 a 65 anos, 65 a 70 anos, isso não existe. Não existe. O que pode existir é somente aquele aumento geral, que é aplicado a todos. A todos. Né, que é feito anualmente para recomposição de despesas, questões inflacionárias, aí pode. Mas em relação ao idoso, não pode ter essa discriminação de um aumento em razão dele se tornar idoso. Tá vendo aí, né? Fique atento aos seus direitos. Temos mais uma pergunta. O idoso pode receber pensão alimentícia dos filhos? Sim, pode receber sim. Existe um dever moral, né? Mas além desse dever moral de ajudar aquele que lhe trouxe, não é? A vida, existe também esse dever legal. Sim. E não é somente os filhos. Também a gente percebe a possibilidade desse idoso cobrar alimento dos netos, do irmão, cobrar do cônjuge, né, quando há um divórcio, uma dissolução de união estável. Então essas pessoas, né, dentro desse compartilhamento de cuidados que deve existir em relação ao idoso, ele também vai ficar obrigado. É o quê? É a família que tem que cuidar dos seus idosos, é a sociedade que tem que ter essa cautela, esse cuidado, e o Estado que tem que promover políticas públicas para defender os idosos. Então ele tem direito sim a receber alimentos, não só do filho, mas também do neto, do irmão, do mais cônjuge. próximo, que tem um vínculo mais próximo, existe, né, uma preferência. A preferência é imediatamente na linha descendente, né? Entendi. Filho, depois neto, aí não tem, vai para o colateral. Que aí já vai justamente, apesar de não ser parente, né, para o cônjuge, para o ex-companheiro, e também pode ir para colateral ligada ao parentesco, que é o irmão, o imediato. Importante saber disso aí, viu? Mais uma pergunta. Se o idoso estiver recebendo um benefício previdenciário, pode pedir pensão alimentícia aos parentes, mesmo assim? Bem, pode sim. A priori, se esse benefício de prestação continuada ou essa aposentadoria é suficiente para manter esse idoso, aí ele não vai receber. Mas a gente sabe que existem situações em que o idoso ele tem uma necessidade maior,
por exemplo, aquele que tem algum tipo de enfermidade, que precisa de um medicamento, não é, com habitualidade. Então, essa pessoa, até para fazer, não é, frente a essas despesas, mesmo recebendo o benefício, ele pode acionar, sim, o seu filho. Para ter um complemento. Para ter um complemento, justamente para custear essas despesas. O que é analisado aí é a necessidade do idoso, não é, que pode ser uma necessidade normal, ou pode ser uma necessidade extraordinária, né, normalmente por problemas de saúde, e a possibilidade daquele que vai pagar. Não é? A gente analisa, então, o que ganha essa pessoa, o que é que ela possui, não é, de patrimônio, de forma a contribuir com aquele idoso, não é, em que ele tem uma relação de parentesco ou tem essa relação de ex-cônjuge, ex-companheiro. Importantíssimo, viu, gente? Olha, vamos a uma última pergunta. E o que acontece com os parentes, doutor Renato, que não prestarem a pensão alimentícia ou ajuda ao idoso? Eles sofrem penalidades? Sim, mas para isso é necessário que primeiro exista uma determinação judicial fixando alimentos. Né? Então vai existir primeiro uma ação de alimentos. Se essa decisão judicial não estiver sendo cumprida, aí esse idoso ele pode ingressar com cumprimento de sentença. Aí vai cobrar judicialmente aqueles meses que estão em atraso. E é importante falar que para esse tipo de atraso cabe até a prisão civil, que pode ser até por 3 meses. Então, no Brasil é a única dívida civil que resulta em prisão. Todas as outras levam o quê? A penhora de bens. Né? Então, a gente percebe que existe essa obrigação, uma obrigação primeiro moral, né? Não precisa, então, existir ação de alimentos, uma ação judicial. Não, a pessoa mesmo que tem que ir lá, não é, reconhecendo esse idoso, não é, o amor que ele possui, que já foi depositado a ele também, não é? Antes, tem que chegar e realmente ajudar. E não pode, de forma alguma, abandonar esse idoso, porque ele está ali numa situação de vulnerabilidade. Certamente, antes ajudou a sustentar esse pagador atual. Então tem que ter esse compromisso, que antes de tudo é um compromisso moral. Quem dera se todos tivessem essa consciência e se sensibilizassem sem a necessidade de recorrer à lei, né? Infelizmente. Doutor, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Na sexta-feira que vem a gente continua, né? Exatamente. A gente vai encerrar esse bloco de 3 entrevistas relacionadas a direito do idoso. É muito importante a pessoa tomar conhecimento, porque às vezes, sem ter conhecimento dos direitos, a pessoa acaba não é, provocando, seja o judiciário, seja os órgãos de defesa do idoso. Então é importante compartilhar essas informações para que os idosos conheçam seus direitos. E eu agradeço a oportunidade aqui do Sistema Floresta permitir que a Defensoria venha aqui justamente expor esses direitos, e agradeço a você, meu amigo. Obrigado. Nós é que agradecemos a vinda do doutor Renato, defensor público. Obrigado pelo carinho da sua audiência também. Segunda-feira a gente estará de volta, se Deus quiser. Valeu pela companhia. Um grande abraço. Obrigado.